Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E hoje, já no mês de maio, estamos iniciando o mês de maio e a gente sabe que o mês de maio é um mês dedicado a Maria, a nossa rainha, a nossa soberana, a que a gente tem maior devoção, o mês de maio é um mês dedicado a ela, a quem a gente tem realmente, deve as maiores honras, e nós não poderíamos esquecer nesse mês de maio de fazer um programa dedicado a ela. Então o nosso tema de hoje é a devoção à Virgem Maria. Por que a gente tem tanta devoção à Virgem Maria? E às vezes a gente esquece de perguntar sobre isso, falar sobre isso, como nasce a devoção à Virgem Maria, como é que a igreja vê a importância da devoção à Virgem Maria. E nós convidamos um devoto de Nossa Senhora, uma pessoa que tem muita devoção, um padre muito devoto a Nossa Senhora, que é o padre Benedito Rocha Magalhães, que é pároco da paróquia de Cristo Rei, assessor da Pastoral da Juventude da região São Vicente de Paulo. Boa noite, Padre Benedito, seja bem-vindo aqui ao nosso Janela Aberta, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença. Boa noite, Padre Theo, boa noite a todos os nossos irmãos aí que nos acompanham através da Janela Aberta. É uma alegria estar com vocês hoje. Como Padre Orionita, um dos 4 amores de São Luís Orione é Nossa Senhora. E aí, então é muito bom poder falar de Maria, falar dessa devoção mariana, São Luís Orione, ele disse que tinha 4 amores, entre eles, que era o amor, inclusive a gente ainda lembrando, com saudade, nosso Papa Francisco, um dos amores de São Luís Orione, o Papa, que é a igreja, os mais pobres, Jesus crucificado, a congregação nasce ali aos pés da cruz, e a Nossa Senhora, que é a qual ele chama Mãe da Divina Providência. Mãe da Divina Providência. Pois é, e assim, a gente fala da devoção à Virgem Maria. A igreja, quando é que começa a devoção à Virgem Maria? Desde o início, Padre? Padre Theo, ali desde o primeiro século, ali, os cristãos eles já começam a celebrar, que nós chamamos a dormição de Maria, que aí nasce ali o dogma, de que Maria foi assunta aos céus, Os primeiros cristãos eles já começaram a entender que havia algo diferente em Nossa Senhora, e eles faziam então uma cerimônia muito bonita. O que vem mais para frente, a própria igreja vem reconhecendo a importância de Maria, dentro da igreja. E se o senhor se recordar, quando nasce a igreja ali em Pentecoste, quem que estava presente? Maria, junto com os discípulos, quando vem o Espírito Santo. E aí nós começamos a entender a beleza na própria Sagrada Escritura, que Jesus na cruz, ele olha para Maria e ao lado dela o discípulo amado, Esse discípulo amado ele não tem nome, porque remete a todo discípulo que está com Jesus aos pés da cruz, aquele que ama o Senhor. E é interessante a dinâmica, aquele que acolhe Maria. Porque Jesus olha para João e diz, olha para o discípulo amado e diz, eis aí a tua mãe. E diz que a partir daquele momento o discípulo acolheu em sua casa. Então, quando Jesus fala uma coisa para nós, a palavra de Jesus é uma palavra que tem poder. Ele disse para Pedro, olha, tu me negarás 3 vezes. Pedro foi lá e negou. Então, quando Jesus diz uma coisa, é uma palavra personificada, ela acontece. E Jesus olha para o discípulo amado e diz, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, eu acredito que a partir daquele momento, Maria já se torna a mãe da igreja. Não tem como dizer. Então, a igreja acolhe essa devoção desde os primórdios. Quer dizer, uma devoção antiquíssima, Antiquíssima, E a gente vê isso desde as catacumbas, os primeiros escritos, e os padres da igreja falam sobre essa devoção, Maria? Você começa a perceber ali, principalmente na patrística, os padres falam sobre essa devoção. Santo Agostinho fala sobre a devoção a Nossa Senhora lá no chamado Livro das Confissões, Então nós vamos entendendo que desde o começo, desde que a igreja vai se entendendo, desde os primeiros séculos, nós vamos percebendo a presença de Maria dentro da nossa igreja. Tanto é que nasce ali por volta do Concílio de Efésio, bem antes mesmo, em 421, se não me engano a data, eles começaram a discutir sobre essa questão da maternidade de Maria,
que era a questão, tinha uma heresia na igreja que falava se Jesus era humano ou divino, até que eles chegaram a uma conclusão, o concílio chegou que Jesus era humano e ao mesmo tempo divino, 100% homem, 100% Deus. Aí nasce essa questão, Maria é mãe de quem? De Jesus humano ou de Jesus Deus? Aí você não pode separar Jesus. E aí nasce a ideia, o concílio entende, né? O concílio de Efésios vai entendendo que Maria ela é a mãe de Jesus por inteiro. Se Jesus é Deus, Maria é a mãe de Deus. Por isso que ela é Theotokos. Exatamente, aí nasce o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora sobre Jesus Cristo, né? Então, nós vamos percebendo que é um processo para que nós possamos chegar até os dias de hoje, né? Sim. Mas quando a igreja pensa numa devoção a Maria, e ela vai, através da teologia, através da mariologia, qual é a ideia? É para tornar Jesus como centro, né? Maria é a mãe de Jesus, a mãe de Deus, mas toda devoção nasce com um único objetivo: aproximar a comunidade mais de Jesus Cristo. A nossa igreja, ela é cristocêntrica, nós sabemos disso, né? E Maria, ela entra como esse meio, né? De se aproximar mais de Cristo, né? Tem um verdadeiro tratado sobre a devoção de Nossa Senhora, que as pessoas até fazem uma consagração, né? Que eles colocam a correntinha, que são os escravos de Nossa Senhora. Entendi. Lá o São Luís vai dizer o seguinte, olha, para se aproximar mais de Jesus Cristo, quando nós amamos Nossa Senhora. Ao amar Nossa Senhora, o cristão católico ele se aproxima de Cristo, pois não fazia sentido nenhum uma devoção a Nossa Senhora se não fosse Jesus Cristo. Então toda a devoção, todo o amor à Virgem Maria nos leva à pessoa de Cristo. Entendi. E por que ela é chamada, é uma questão, então essa parte mais bíblica aqui de Nossa Senhora, por que ela é chamada de Nova Eva? Aí nós vamos entendendo. Se a gente pega lá em João, tem a famoso texto das bodas de Caná, e aí nós entendemos ali, a igreja entendeu ali, quando Jesus se aproxima de Maria, que Maria chega para ele, filho, eles não têm mais vinho, né? Ele olha para ela e diz, mulher, a minha hora ainda não chegou. Ele está remetendo que mulher? A mulher da criação, Eva. Só que agora essa nova Eva, Maria, ela é imaculada. Diferente da antiga Eva, que foi seduzida pela serpente no paraíso, Maria, ela permanece fiel a Deus até o dia em que ela permaneceu na terra. Tanto é que lá em Lucas ela vai dizer, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Diferente de Eva, que Deus tinha dado para ela uma ordem, uma coisa muito simples. Olha, Eva, tem apenas um fruto aqui do conhecimento do bem e do mal. Você simplesmente só não precisa comer. O que foi Eva? Quando a serpente chega, Eva diz, a serpente diz, olha, tu serás como Deus. Ela se encantou, ela se engrandeceu, né? E aí você vê a diferença lá nas bodas de Caná. Maria chega lá para aqueles que estão servindo, ela diz, não faça o que eu quero, mas fazei tudo o que ele vos disser. A resposta é outra, ela não se coloca no lugar de Deus. Maria não faz o milagre ali, mas ela diz, olha, faça o que ele disser que o milagre vai acontecer. É claro que muitas pessoas, fiéis católicos, já alcançaram milagres e graças através de Maria, só que a gente sempre deixa bem claro, a igreja deixa bem claro, o milagre vem sempre de Deus, né? Maria é um canal, é uma forma de se aproximar mais de Deus, né? Muito bem. E tem muita gente que pergunta, às vezes, aqui na rádio, no programa da rádio, ainda recebo essa pergunta, mas Maria teve outros filhos, porque na Bíblia tem eram os irmãos de Jesus. Explica um pouquinho isso para nós, padre. Porque tem muito telespectador que ainda até pode ter essa dúvida. Né? Com certeza. E você encontra isso lá em Marcos, você encontra, olha, as pessoas chegam para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Estão lá fora. E aí Jesus, olha, quem são meus irmãos, quem são minha mãe, senão aqueles que fazem a minha vontade. Nós vamos entendendo que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. E algumas palavras, por exemplo, só que, olha que confusão,
era uma língua grega, mas com mentalidade hebraica. E dentro do clã existia o que nós chamamos, como a gente poderia dizer, hoje existe o pajé na questão do índio, mas existia o ancião, que era o chefe de todo aquele clã. E dentro daquele clã, todo mundo se comportava como irmãos. E às vezes não eram irmãos, era um primo mais próximo, era um tio, mas o grego é uma língua muito pobre, assim, a mesma coisa ele usa para irmão, ele usa para primo, para parente mais próximo, né? Assim, hoje a gente tem, por exemplo, lá no Ceará o pessoal chama manga. Manga pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, né? Ou pode alguém estar mangando de você, né? Então, o grego também usava essas expressões. O mesmo para usado para primo era usado para irmão, porque faziam parte do mesmo clã. Eram considerados uma única família e tinha o chefe daquela família. E aí chega aquele crente e aí o pessoal diz, olha, teus irmãos estão lá fora. Olha o detalhe, isso aqui é interessante, eles não dizem os filhos de Maria, eles dizem os irmãos de Jesus, são duas coisas distintas, povo de Deus. Eles não dizem os filhos de Maria, eles dizem os irmãos de Jesus. A Bíblia nunca mencionou que Maria teve outros filhos, a Bíblia diz que Maria concebeu virgem pela ação do Espírito Santo. Mas se você olhar na Bíblia, nunca tem dizendo os filhos de Maria ou os filhos de José. Falam dos irmãos de Jesus. São duas coisas distintas. Então é a pobreza da língua, né? Exatamente. E dentro de uma cultura as pessoas entendiam isso perfeitamente, né? Como eu falei, o judeu, ele escreve a língua grega, mas com a mentalidade de um hebreu. E aí a cultura é totalmente diferente. Se você pegar um brasileiro e colocar junto com um hebreu, você vai perceber a diferença. Muito bem, então tem que entender. Diga, pode continuar. E aí, para entender a Sagrada Escritura, a gente quando faz teologia, nós precisamos estudar o contexto até da linguagem. Aonde nós estamos situados, quem escreveu, para quem escreveu e qual o contexto, qual língua aquele texto foi escrito. Daí a importância, antes do Concílio Vaticano, para se ler a Sagrada Escritura, a pessoa tinha que ter no mínimo um doutorado, né, do Novo Testamento. Com o Vaticano, após o Concílio, a Igreja deliberou para que as pessoas pudessem ler a Sagrada Escritura. Por um lado foi bom, por outro causou muita confusão, porque cada pessoa passou a interpretar a Bíblia ao seu ponto de vista. E hoje, dentro da Igreja Católica, nós existe o magistério da Igreja e os teólogos para nos ajudar a entender a Sagrada Escritura. Né? Muito bem, eu estou conversando aqui com o Padre Benedito Rocha Magalhães, que é pároco da paróquia Cristo Rei e assessor da juventude da região São Vicente de Paulo. O telefone lá da paróquia é o 3235, olha só, 1405, está aí embaixo para você, da paróquia Cristo Rei, para você marcar também uma entrevista, uma confissão, justamente com os padres orionitas, padres orionitas, conhecer um pouquinho mais, se você também quer conhecer, é vocacionado, quer conhecer um pouco mais sobre os orionitas, é só ligar para o 3235 1405, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Padre Benedito Magalhães, pároco da paróquia de Cristo Rei, que está falando sobre a devoção à Virgem Maria, né? Nesse mês mariano, tínhamos que fazer um programa que fala da devoção à Virgem Maria, que a devoção à Virgem Maria converge para a cristologia, né? Porque Maria nos leva ao Pai, fazer tudo o que ele vos disser. Inclusive é o meu lema de ordenação, sabia? Fazer tudo o que ele vos disser. E também, aí, existe na Sagrada Escritura, o Simeão diz, né, que uma espada transpassará a sua alma. Explica um pouco para nós essa profecia de Simeão. Esse texto, ele é um texto lucano, né, que nós vamos encontrando. É um costume dentro da tradição judaica apresentar a criança no templo para, como Jesus era o primogênito de Maria, fazer a circuncisão, né?
que é um processo judaico muito parecido com o nosso batismo, né? E nesse momento, estavam ali dois grandes profetas, né? E aí tinha a Ana, que já estava bem idosa, e tinha também o Simeão. E aí nessa dinâmica, eles estavam aguardando a vinda do Messias, do Salvador, né? Jesus Cristo. Havia uma promessa de que Jesus iria nascer e que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, né? Havia uma esperança. Simeão, quando viu, ele canta o que nós rezamos na nossa liturgia das horas, né? Agora que teu servo, deixa teu servo em paz, né? Paz. Pois meus olhos viram a tua salvação. É o canto que nós rezamos nas completas. Completas. Nas completas. E aí junto dele também tinha uma outra profetisa chamada Ana. E ela estava ali dias e noite rezando na esperança de ver o Messias. Então ali nasce essa palavra, né? Este homem será queda para muitos, mas também erguimento para muito, né? E quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. E aqui alguns estudiosos, né, principalmente a minha professora de teologia, ela dizia que essa espada aqui não era só quando Maria estava vendo seu filho ser crucificado na cruz, não, mas a própria espada aqui representa a palavra de Deus, né? Que quando a gente olha lá em Apocalipse, você vê que quando aparece aquele ancião, dele saiu uma espada de fogo, né? O que é essa espada? É tão penetrante quanto um raio, ou seja, é uma espada forte, quer dizer, a palavra de Deus. A espada que penetrava o coração de Maria é a palavra, né? A palavra de Deus aqui no sentido de que o próprio Cristo é a palavra, o verbo encarnado. E Maria, ela se deixa transpassar por esta palavra. E esta palavra traz consequências na vida dela, de todo cristão, todo mundo que abraça a palavra de Deus, ele perpassa por algumas consequências, quando Jesus nos ensina. E Maria, ao dizer sim, ao aceitar esta palavra na sua vida, ela experimentaria uma dor horrível, a dor de ver o seu próprio filho ser pregado na cruz, a dor de ver seu próprio filho sendo rejeitado e humilhado. Conta alguns livros que nós chamamos, algumas pessoas já ouviram falar esse termo, evangelhos apócrifos, né? Esses evangelhos apócrifos são que não estão inseridos dentro do cano da nossa Bíblia, não são canônicos, né? Então, um desses evangelhos diz que de madrugada, quando Nossa Senhora estava dormindo, ela acorda, porque o coração da mãe bate no mesmo ritmo do coração do filho. E ela era capaz de sentir ali as dores e a chicotada do filho ao vindo pela madrugada. É o que nós chamado sermão do encontro de Nossa Senhora das Dores com o Senhor dos Passos. Maria, ela sai apressadamente ao encontro do seu filho. E ela encontra esse filho totalmente desconfigurado. Uma espada transpassará de tanta dor. Muito bem, uma das devoções, uma das questões que atingem a devoção à Virgem Maria são as 7 dores de Maria. Eu estava aqui falando da espada. O que são as 7 dores? Você que morou em Minas, acho que viu muito isso, né? As 7 dores de Maria são as 7 dores que Nossa Senhora experimentou antes da morte, durante toda a sua vida, né? E você vai percebendo que desde cedo Nossa Senhora, ela não compreende muito o que acontece. E aí você vai entendendo que uma das dores de Maria foi quando ela perdeu o seu filho lá em Jerusalém, né? Que eles vão para uma festa de costume do povo judeu. Maria, achando que Jesus estava no caminho com seus parentes, primos, ela se dá conta de que ele não estava e ela entra em um certo desespero. E ao entrar nesse desespero, Maria, ela vai atrás da criança, né? E chegando lá, ela encontra Jesus aonde? Conversando com os doutores da lei. E nesse momento é tão interessante que ela pergunta: meu filho, por que você fez isso com o papai e com a mamãe? E Jesus olha para ela e diz: não sabes que eu deveria cuidar das coisas do meu pai?
E naquele momento Maria, ela vai silenciando, ela não vai entendendo essa dinâmica, né? Então Maria, ela passa por esses momentos de dores. Por exemplo, quando ela sabe que o filho é preso, quando ela sabe que o filho é crucificado, quando ela é entregue nas mãos dela, o filho tirado da cruz é entregue nas mãos de Maria. Maria, ela experimenta a dor da fuga para o Egito. Então você vai percebendo que durante toda a sua vida, ela passa por esses momentos de angústia. Mas o bonito é que a palavra diz que Maria guardava tudo no silêncio do coração. Ela perpassa pelas 7 dores, mas ela nunca deixa de perder a sua fé e a sua confiança. Que dor maior? O filho tirado da cruz, entregue nas mãos da mãe, e ela simplesmente sem entender tamanha injustiça, né? Porque Jesus, Padre Teos, Jesus, ele não teve uma morte simples. Jesus, ele teve a morte de um criminoso. Jesus, ele teve a morte de alguém que era considerado inimigo do Estado. Mandou que a mãe vê seu filho sendo crucificado, flagelado. Jesus, ele é pregado na cruz para ele morrer asfixiado, porque o corpo começa a pesar sobre si mesmo. Os romanos, eles não matavam a pessoa de uma vez, porque eles queriam que o indivíduo sofresse, para ser visto de exemplo para os outros. E Maria assistiu tudo isso. Isso é uma dor muito grande. Realmente é uma espada que transpassa a alma de Maria, né? E ela acompanha tudo isso. E aí nós vamos encontrando, dentro das dores de Nossa Senhora, um encontro. Aquele encontro é o encontro do céu e da terra. Naquele momento, Maria olha para o seu filho sanguentado. E ela chora com isso. Porque além de... ela também é humana, né? E Nossa Senhora, ela passa por esse momento de agonia, de angústia profunda. Como eu falava agora há pouco, diz que o coração da mãe bate no mesmo ritmo do coração do filho. E as dores da cruz foram as dores de Maria. É bonito isso, né? Pensar, com certeza. Quer dizer, a Maria sentiu 7 dores. São várias, né? Acho que desde quando fugiu do Egito, exatamente, né? Quando perdeu o menino lá no templo. E ela vai passando por todas essas dores. Quer dizer, essa agonia de Nossa Senhora é muito grande, né? E a devoção de Maria também é algo que é muito familiar. Nós temos uma devoção muito forte aqui, Nossa Senhora, né? Outra coisa que eu queria lhe perguntar, e as aparições? Como é que elas entram nessa devoção a Maria? As aparições, elas são posteriores, né? E se nós observarmos, Padre Theo, as aparições de Nossa Senhora, elas aparecem dentro de um contexto. Hoje, a igreja reconhece apenas 3 aparições, né, que são oficiais. As outras, a igreja considera digna de devoção, de culto, né? Pode-se fazer um culto, pode-se fazer um momento à Virgem Maria. Mas as 3 oficiais, nós sabemos, a de Lourdes, né? Tem a de Fátima e tem também aquela lá do índio, né? Do Guadalupe, isso. São as 3 oficiais que hoje a igreja reconhece, né? De Guadalupe, de Lourdes e de Nossa Senhora de Fátima, porque agora nós vamos até celebrar 13 de maio, né? São as 3 oficiais, né? Elas são dignas, realmente são reconhecidas pela igreja. As outras são consideradas dignas de culto, né? Mas todas as aparições de Nossa Senhora, elas aparecem dentro de um contexto. O que estava acontecendo em Fátima, quando apareceu? A guerra. Nós estávamos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. 13 de maio, acho que e Nossa Senhora aparece para 3 crianças, né? E pedem para quê? Para que as crianças possam rezar para que as almas possam se salvar e a guerra finalmente acabar. Entra ali um contexto, as pessoas, muitos cientistas, muitos estudiosos foram ver esse fenômeno, para ver se as crianças não estavam tendo o que eles chamam de alucinação coletiva, né? Até o próprio Jung fala sobre isso, né? Sobre o inconsciente coletivo, talvez fosse isso, mas não era, foi algo divino.
o sol girou. E quando a Virgem aparece para as crianças e manda as crianças rezar e manda elas voltarem, ali começa uma coisa pequena, depois vai se expandindo. E aí você vê lá a questão de Guadalupe, a opressão contra o povo indígena, por isso Nossa Senhora aparece igual, parece para o índio, né? E aparece da forma parecida com o índio, né? Aí você vai ver em Lourdes o que estava acontecendo, vários milagres começam a acontecer ali, né? A famosa Gruta de Lourdes, né? Dentro de um contexto. Você vê aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida aparece no período da escravidão, os pescadores estavam sendo oprimidos, não sei se você sabe dessa história, mas, por exemplo, era uma época de colonização, era uma época de escravos. Nossa Senhora aparece como? Negrinha. É claro que a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que certamente ficou muito tempo ali, mas o sentido teológico é bem profundo. O que as pessoas faziam na época? Os fazendeiros, as pessoas muito ricos, eles tinham relação sexual com as escravas engravidavam, a senhora, mulher do seu marido, descobria, mandava cortar a cabeça das escravas, jogava o corpo na água e a cabeça do outro, com aquelas mulheres grávidas. Me diga uma coisa, como é que Nossa Senhora apareceu? Ela aparece sem cabeça. Toda aparição de Nossa Senhora é uma denúncia daquilo que está acontecendo dentro de um contexto. É como se fosse uma voz profética, a gente lembra lá de Lucas, né? Maria foi uma voz profética, quando ela diz, olha, o poderoso fez maravilhas em mim, e grande é o seu nome. Os poderosos cairão, e os humildes se erguerão. Ou seja, Maria, desde o princípio, ela nos aponta aquilo que Deus condena, a injustiça, o maltrato. E ela aparece no Brasil dentro desse contexto. Aparece aqui no Pará, dentro de um contexto, né, que nasce ali, que hoje nós vivemos o Círio de Nazaré, tem todo um contexto, né? Não é por à toa, há como é que eu posso dizer, há um propósito para a aparição de Nossa Senhora. Algumas pessoas dizem assim, olha, na época na Bíblia Nossa Senhora não falou nada, agora está falando muito, porque na Bíblia, a Bíblia ela tem uma função, como eu falei agora há pouco, a função é falar de quem? De Cristo. Jesus. Mas dentro de uma realidade de morte, Nossa Senhora aparece para dizer, o nosso Deus é um Deus da vida. Muito bem, 32 35 14 05, 32 35 14 05 é o seu telefone, é o telefone para você telefonar para a paróquia de Cristo Rei, onde está lá o padre Benedito Magalhães, que é pároco da paróquia de Cristo Rei, para você marcar também e poder se encontrar, conhecer um pouco mais dos padres orionitas e fazer também uma visita à paróquia, tá certo? A gente vai para mais um apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema a devoção à Virgem Maria, o mês de maio, o mês dedicado à Virgem Maria, mas mais particularmente dedicado à Virgem Maria, né? Porque o devoto cristão, o cristão, a devoção à Virgem Maria, ela é contínua, ela é sempre, ela existe para todo devoto à Virgem Maria. Inclusive, nós observamos no mês passado, na despedida do nosso querido Papa Francisco, que ele pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, né? Santa Maria Maior, porque ele era um devoto de Nossa Senhora. Os papas sempre são devotos de Maria, não é isso, padre? Os papas, os santos da igreja, né? Se você observar, como eu mencionava agora há pouco, São Luís Orione tinha uma profunda devoção a Nossa Senhora. Tanto é que ele dizia que ele chamava, era a minha mãezinha, né? A mãezinha do céu. E aí a gente vai olhando também a questão da figura do Papa que você mencionava, né? Um profundo devoto de Nossa Senhora, o Papa Francisco. Não sei se o senhor recorda, Padre Theo, quando começou aquela guerra
da Rússia com a Ucrânia, o Papa consagrou, né? Ele consagrou a Rússia ao coração imaculado de Nossa Senhora, pediu para que todo o povo católico rezasse o texto, né? Pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para o fim daquela guerra que se iniciava, né? Eu me lembro disso porque dentro da minha paróquia, o padre Aguiar, que trabalhava comigo, ele chamou a juventude, vamos, a pedido do Papa, vamos rezar. Porque Nossa Senhora, ela é a rainha da paz. E o Papa Francisco, ele sempre depositou a sua confiança em Nossa Senhora. Muito bem. E o senhor é pároco da paróquia Cristo Rei, né? Daqui a pouco a gente vai falar da devoção. Onde é que fica a paróquia Cristo Rei para o nosso telespectador? A paróquia de Cristo Rei fica ali no bairro da Guanabara, né, no município de Ananindeua. Fica ali pertinho da BR, ali do líder da BR. Se você passar ali, você vai ver uma cúpula bonita. É, bonita. Enorme. Com o Cristo Rei lá em cima. Tá certo. E as missas lá são que horários? Na paróquia de Cristo Rei nós temos as missas no domingo às 7 da manhã, às 9h45 e às 19 horas. Muito bem. Então, aproveite para participar de lá. E nós estávamos aqui falando da devoção à Virgem Maria. Uma das grandes devoções à Nossa Senhora é a reza do Rosário. Fale um pouco para nós dessa devoção, padre. A reza do Rosário, né, inclusive a gente percebe que durante a Quaresma, o Frei Gilson, ele conseguiu juntar uma multidão de pessoas, né, para rezar o Rosário de madrugada. Mas o Rosário, ele nasce... Quando que nasceu isso? Ele nasce ali, se você perceber, quantos salmos tem na Bíblia? São 150. Que a rosa quer dizer uma Ave Maria significa uma rosa, né? Então o Rosário é uma coroa de rosas que oferece a Nossa Senhora. Na época, quando começou, o povo, principalmente nos mosteiros, nos abades ali, a igreja rezava-se os salmos, que a gente chama a liturgia das horas, que até hoje nós rezamos, né? O padre tem essa obrigação de rezar a liturgia das horas. Só que detalhe, tinha muita gente que era analfabeto, não sabia rezar os salmos. O que eles começaram a fazer? Vamos, em vez de rezar o salmo, vamos rezar uma Ave Maria, intercalando ali com o Pai Nosso. A cada Ave Maria, vamos rezando aqui um Pai Nosso. Que é o total dali, se não me engano, dá uns 50 Pai Nosso, assim, de cabeça. Sim, E aí, nasce aí o Rosário. Porque, já que o povo não conseguia rezar o Salmo, eles passaram a rezar o Rosário. Porque era o quê? Analfabeto, não sabia ler. E aí, dentro da missa, a missa era toda em latim, o povo não entendia nada. O que o povo fazia? Rezava o texto. Passou a rezar o rosário dentro da missa, né? Que geralmente o padre fazia tudo de costas, ele só na hora da pregação, ele voltava-se para o povo então prestava atenção, né? Então o rosário ele vem se destacando a partir daí, é algo antiquíssimo, que fala dessa questão da devoção à Nossa Senhora, porque no rosário nós contemplamos aquilo que eu falei no começo, o mistério da nossa salvação. Vida, morte e ressurreição de Jesus. Se a gente pegar os mistérios, existe o mistério doloroso, gozoso e luminosos, que fala da história, e os gloriosos, que falam da vida pública de Jesus. Sim. Você começa lá desde o batizado até a crucificação e a ressurreição, e é aquele glorioso, a assunção de Nossa Senhora, né? Jesus que é elevado ao céu. Então você consegue ler a Bíblia, meditar a Sagrada Escritura, rezando o rosário. Mas ele nasce aí dessa necessidade, né? O rosário é exatamente assim, uma coroa que nós apresentamos a Nossa Senhora. São Luís Orione dizia que a cada Ave Maria que nós rezamos é uma pérola que você oferece a Nossa Senhora. É muito bom. Eu vi um exorcista dizer que é um cascudo que a gente dá na cabeça do demônio. Eu gostei dessa. Que é o cascudo que você dá na cabeça do capeta, né? Segundo, eu fiz recentemente um estudo sobre o exorcista, eu gosto dessa questão, falava que quando o exorcista ele fala o nome de Maria ou de São José, diz que a pessoa que está ali é possuída por uma entidade espiritual, ela
aquele espírito ele sente um repúdio, né? O diabo tem repúdio a Nossa Senhora. Porque ela, como nós falamos agora há pouco, a questão da Eva, né? O diabo seduziu Eva no paraíso, mas ele não conseguiu seduzir a bem-aventurada Virgem Maria. Inclusive, até esquecemos de falar de um dos dogmas de Nossa Senhora, é a Assunção de Maria. O que é essa Assunção? Qual é a diferença da Assunção para a Ascensão? Quando nós falamos de Assunção é porque ela é elevada, né? Alguém eleva ela, ela é assunta, ela é buscada, elevada pelo poder de Deus, né? A Ascensão, Jesus sendo o próprio Deus, ele mesmo sobe aos céus, né? Mas a Assunção de Nossa Senhora, quando a gente estuda escatologia, fala muito sobre a Assunção de Maria, é a antecipação gloriosa da nossa ressurreição. Porque quando Jesus, para nós que vivemos nesse tempo, existe tempo, mas para quem morre, não. O tempo nos é dado para que a gente possa cumprir nossa missão na terra, né? A diferença é que, segundo a própria igreja hoje fala dessa ressurreição imediata, né? Alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que a pessoa ao morrer logo ela ressuscita, outros dizem que ela fica na espera, né? A diferença é que Nossa Senhora ela passa pelo sono da morte, que a igreja primitiva chamava dormição de Maria, e ela acorda naquele corpo glorioso, e sendo Maria concebida sem pecado original. Por que Maria foi concebida sem pecado original, Padre? Não por ela, mas pelos méritos de Cristo. Sendo ela a mãe do Salvador, não podia estar em pecado mortal. Então ela é concebida sem pecado. Aquele corpo, São Paulo vai dizer que o salário da morte é o quê? O salário do pecado é a morte. Maria não passa por isso. Mas, Padre, por que Jesus passou e ele teve que ser morto? Porque Jesus assume as nossas culpas, é diferente. Como sacrifício, a carta de Hebreus vai dizer, ele sendo não pecador, ele assume a condição de um pecador, que a gente vai chamar de bode expiatório, ele experimenta os nossos pecados, ele é morto. Mas Maria, ela não passa por esse processo. Então ela passa pela dormição, e ao despertar ela é levada aos céus pelo seu próprio Filho, né? Isso é a Assunção de Nossa Senhora. Que é um dogma muito importante, né? Isso. Que a gente vê isso também nos mistérios do terço, né? Isso. No rosário, que é uma devoção muito grande. E outra coisa que é importante na devoção a Nossa Senhora são as procissões, né? Qual é a importância dessas procissões? Quando a gente fala de procissão, as procissões, elas nascem da chamada devoção popular. A devoção popular, ela foge aquilo dos ensinamentos oficiais da igreja, né? Se você pega, como nasceu aqui, só para você ter ideia, aqui em Belém, não tem a famosa, o Círio, né? A procissão do Círio? Aquilo nasce uma coisa simples, mas depois aquela procissão se torna tão grande, devoção popular. Você pega, é a experiência do povo, vivência dessa fé, mas toda procissão ela tem também uma questão teológica por trás. É a caminhada do povo de Deus para a eternidade. Nós somos peregrinos da esperança, nós caminhamos. E aqui nós caminhamos seguindo o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria nos passos de Cristo. Mas toda devoção ela te leva a este Cristo, né? Todo esse amor. É claro que às vezes tem alguns exageros, mas isso não chega a ser aberrações, né? Mas a dinâmica mesmo é essa, é que nós somos peregrinos da esperança e nós caminhamos, e às vezes essa caminhada é longa, e às vezes nós precisamos do auxílio de Nossa Senhora, nós precisamos de auxílio de um santo, que nos ajude a triunfar sobre as forças do mal, e aí nasce esse sentido de procissão, como esses peregrinos que têm um objetivo, que é a eternidade. Somos peregrinos, estamos em procissão aqui na terra. E às vezes a gente encontra dificuldade, tem um buraco no caminho. Sim. Mas Nossa Senhora está à nossa frente. Por isso que o Evangelho de São Lucas vai dizer que Maria é a discípula perfeita. O Evangelho de São Lucas, ele coloca Maria como a discípula perfeita. O que o discípulo deve fazer segundo Lucas? Escutar, meditar e praticar. O discípulo fiel, ele escuta a palavra, ele medita no coração e ele a coloca em prática.
Lucas mostra todas essas três realidades em cima de Maria. Ela escutou, ela meditou e ela se coloca a serviço do reino. Então Maria é colocada na igreja como modelo, como espelho de santidade. E ela segue à nossa frente nas procissões. Todo devoto sabe disso. Se eu seguir os passos de Nossa Senhora, seguindo Jesus Cristo, eu estarei junto do Pai na eternidade. E lá na paróquia de Cristo Rei, como é que a experiência desse mês que já iniciamos, como é que vocês estão pretendendo fazer? Quais são as práticas de lá? Nós temos a Legião de Maria, que está organizando, e dentro da paróquia de Cristo Rei tem uma comunidade chamada Nossa Senhora de Fátima, que fica pertinho da matriz de Cristo Rei. É uma vilazinha que a comunidade resolveu levantar. Você para entrar lá é até difícil, é tipo um becozinho apertado, passando pela Oséia Silva, aí tem um becozinho, e lá a comunidade levantaram uma igreja em honra a Nossa Senhora de Fátima. E nós vamos fazer 3 dias de tríduo, e no dia 13 nós vamos fazer uma procissão luminosa, saindo da matriz de Cristo Rei às 18 horas, caminhando até a comunidade de Fátima. Aí vem o apoio do pessoal da banda do bombeiro, o pessoal vão cantando. É uma questão muito bonita, isso no dia 13 de maio. E nós celebramos a missa também, meio-dia, em honra a Nossa Senhora de Fátima, no dia 13. E nós vamos ter a coroação de Nossa Senhora na matriz de Cristo Rei, ali na sexta-feira, né, que se eu não me engano é lá pelo dia 29, porque acho que o dia 31, se eu não me engano, é no domingo ou no sábado, aí a gente faz na sexta. E vamos ter também uma coroação lá na comunidade de Fátima, preparado pela comunidade. Então a comunidade de Fátima está se organizando, faço aqui até um convite para a gente participar dos festejos de Nossa Senhora de Fátima. Aqui também vai ter, né, com o nosso querido Padre Ivan, né, ali no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Mas o Cristo Rei também vive essa dinâmica mariana. E tem a Semana Mariana, Padre Theos, que é onde a gente faz uma semana todinha com formações teológicas, explicando o verdadeiro sentido da verdadeira devoção à Nossa Senhora. Muito bem. Muita gente em vários lugares também faz. Muita gente faz o terço da alvorada, né? Muita gente aproveitar nesse mês de maio para intensificar as práticas marianas. Em muitos lugares o pessoal já reza o terço, mas intensifica uma reza do terço antes da missa diária. Tem missa diária na sua paróquia? Tem missa diária. Que horas é? Todas as noites às 19 horas. Às 19 horas, então, quem sabe colocar um terçozinho antes lá para intensificar, ou seja, são as práticas marianas desse mês de maio. 32 35 14 05, 32 35 14 05, está aqui o telefone, esse é o telefone da paróquia Cristo Rei, dos padres Orionitas. Daqui a pouco não, mas em breve a gente vai fazer um programa sobre os padres Orionitas. Olha, agradeço. Tá bom? Para a gente conhecer quem foi José Maria Orion, é isso? São Luís Orion. Não, São Luís Orion. Isso. Né? São Luís Orion, que a gente nunca fez um programa sobre São Luís Orion. Padre Benedito, queria agradecer a sua participação no programa de hoje, desejar sucesso lá na sua paróquia. 30 segundos para as suas considerações finais. Obrigado ao Padre Theos, obrigado a toda a Fundação Nazaré e a você, querido ouvinte. Saiba de uma coisa, nós não somos órfãos, nós temos uma mãe, se chama Maria, a Mãe de Deus, Senhora de Nazaré, conhecida aqui no Pará. Que pela intercessão dela, Deus abençoe os seus projetos. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, sucesso. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa, mais uma Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.